Olá! Estamos começando mais um podcast Café com Creme, oferecido pela Cardoche Realty. Eu sou o Bruno Calheiros. E eu sou o Alan Cardoche. E hoje nós temos aqui um convidado pra lá de especial. Uma experiência maravilhosa em um produto que muita gente tem muito interesse e curiosidade, Vacation Homes. Mas antes de entender a empresa, o business, vamos entender a cabeça por trás. Vamos saber quem é Carson Lisboa. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer tê-lo aqui. É uma honra estar aqui. O prazer é todo nosso, a honra é toda nossa. Eu quero saber, conta, quem é Carson Lisboa? Hoje um pai de família, vou fazer 50 anos agora, esse final do ano. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. 50 anos muda muito na vida. Depois você atinge 50. Quando eu fiz 50, mudou-se muita coisa. Até hoje não percebi. Mas... os 40 você já começa a sentir uma diferença, mas os 50 vamos ver. Pelo menos eu vou começar com 10 anos de idade, né? A vida começa aos 40, vou estar fazendo 10 anos. Exatamente. Mas eu sou paulistano, nascido em São Paulo, na maternidade de São Paulo. Morei minha vida inteira em São Paulo. Trabalhei durante quase 20 anos na General Motors lá no Brasil. Morei em alguns países aí pela GM também. Que bacana. Tenho um filho de 18 anos, o Henrico. Sou muito bem casado com a Andréia. Olha, bom. Uma família bastante bem constituída. Hoje eu tenho meu sogro e minha sogra que moram comigo aqui. Minha mãe mora no Brasil com minhas irmãs. Então, assim, é uma vida como uma pessoa absolutamente normal, super tranquila, assim, né? Mas por que essa diferença de sair da General Motors, né? Vir para Orlando trabalhar com gerenciamento de casa de férias? Olha, essa é uma ótima pergunta. Pois é. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que, assim, tá tudo relacionado ao que você espera da sua família. Eu sou uma pessoa muito direcionada à minha família. Então, tudo que eu faço é pensando na minha família. E eu achava que o Brasil, lá em 2015, mais ou menos, que foi quando eu saí da GM... não proveria para o meu filho nem para minha esposa uma condição de vida decente. Isso já tinha sido alguns anos que estavam bastante maçantes no Brasil, aquela história toda, e aí, portanto, eu falei assim, olha, por que não testar alguma coisa fora? Né? E aí acabou surgindo a oportunidade, eu comprei, quando eu saí da GM, eu comprei a empresa aqui, a empresa era pequena no começo. Já era uma empresa de gerenciamento? Já é uma empresa de gerenciamento. Okay. Mas é aquela famosa história. Você acaba comprando uma carteira de clientes, né? Sim. Então podia dar tudo certo, podia dar tudo errado, né? Sim, e acabou, graças a Deus, dando tudo certo. Aí desde 2015, a empresa rodou durante 1 ano e pouco sozinha aqui, eu fazendo gestão à distância. E aí depois eu mudei para cá em 2017. 2017. E aí você está aqui direto desde 2017. Estou direto desde então. E engraçado que você falou uma coisa agora que me chamou a atenção, a questão do seu lado muito forte familiar. Sim. Na minha opinião, não é coincidência que você tenha tanto sucesso no teu negócio. O teu negócio envolve famílias. Exatamente. Então, eu acho que você faz uma leitura muito boa disso. E é uma curiosidade, eu estava conversando com ela, a gente estava trocando essa ideia aqui. A gente tem muitos clientes que investem, obviamente, em real estate, que compram suas propriedades e colocam em algum lugar para gerenciá-las. Sim. Né? Especialmente falando em mercado de vacation homes. Vamos lá. A gente sabe de clientes que estão satisfeitos e clientes que estão insatisfeitos. Correto. Quando a gente ouve falar nos nossos clientes que estão sendo administrados pela Tropical Villas, que é a sua empresa, a gente nota um percentual de satisfação muito alto. Por quê? Eu acho que é uma combinação, na verdade, porque acho que assim, todas as vezes que a gente começa a fazer o trabalho com todos os nossos clientes, a gente começa a ultrapassar talvez o limite do relacionamento profissional. Se torna mais amigo. A gente se torna um pouco mais amigo, um pouco mais... A gente personaliza mais muito o serviço, entendeu? Então, assim, as tratativas são bastante personalizadas com cada um dos nossos clientes. A gente sabe o que quer um quer, o que o outro não quer. Então, a gente vai buscando justamente essa interface em que a gente tenha o conhecimento sobre quem é o nosso hóspede, quem é o nosso proprietário, quem é a família dele... como é que a gente pode lidar com esse tipo de coisa. Então, isso tudo influencia para você ter o negócio. E, lógico, a principal coisa que a gente faz aqui é a manutenção do investimento da pessoa. Sim. Então, assim, a primeira função que nós temos aqui é garantir a integridade da casa. Agora, é lógico que, tratando-se de um investimento, a gente quer fazer dinheiro, na medida do possível, o máximo possível. Só que eu não vou deteriorar a casa, não vou colocar preços
abaixo do mercado só porque a gente precisa fazer o... Claro, tem que dar esse retorno para o cliente, para o investidor. É um produto específico, né? Exato, senão você tem um custo elevadíssimo aqui, querendo ou não, um mercado super competitivo. Muito. E exato. esse mercado super competitivo faz com que, logicamente, você tenha que manipular preços vez por outra. Só que você não tem que desprestigiar. Como um hotel. Casa de férias é como se fosse um hotel. Exatamente. Um investidor que, pela Cardoso Realty, os clientes que a gente atende que procuram casa de férias, Sim. a gente sempre deixa bem claro para eles que o produto é um produto que eles possam usar também para passar férias. Que muitas vezes o pessoal vende também como se fosse uma casa, não só de investimento, mas pode vir morar, e não é bem assim. Exatamente. Né? Tem que ser bem específico para dar o retorno correto e o cliente ficar satisfeito. Exatamente. É o usufruto. É aquela combinação do usufruto da pessoa com o fazer dinheiro, vamos falar assim. Correto. Houve no passado talvez um momento em que falasse, não, fica tranquilo que você coloca a casa para alugar e a casa vai se autopagar. O mercado não está tão assim agora. Ele muda. O mercado ele muda. Mas se Deus quiser, as coisas vão se ajustando. Aquela situação em que construtora, você anda por qualquer lugar de Orlando hoje, você está vendo terraplanagem para tudo que é lado, né? Então isso significa que vai sair um monte de outras casas. Logicamente, isso aumenta a oferta, vai cair naquela mesma seara de que ou vem mais gente para cá ou você vai ter que baixar preço. A escolha é essa. Então, assim, você quer desprestigiar a tua casa e colocar uma casa super linda, maravilhosa, bem decorada a preço de um hotel de primeira qualidade, não de primeira qualidade, por exemplo, você vai ter, logicamente, um resultado não tão satisfatório. Mas como balancear isso e ainda assim manter o lucro para os seus clientes? Porque no fim do dia, o investidor ele quer saber do número. Lógico. É como eu falo, assim, a mudança do mercado ele tem sido bastante intenso nos últimos anos. O ano passado foi um ano bastante ruim, acho que pela questão da economia dos Estados Unidos acabou tendo uma interferência muito complexa, vamos falar assim, e acabou você tendo uma redução de público aqui. Isso acho que todo mundo sofreu isso. E houve uma queda. Mas vocês conseguiram manter bem, né? A gente conseguiu, assim, dentro das possibilidades, a perda rentável da casa ou a redução do revenue da casa não foi exatamente tão expressivo quanto foi a redução de ocupação. Entendeu? Então a gente conseguiu ainda que manter um número satisfatório no ano passado, mas foi ligeiramente menor do que foi 2022. Mas nada comparado com 2019, que foi antes da pandemia. Claro, 2019 era um absurdo, entendeu? Então, assim, você vem assim agora, você percebe o mercado pós-pandemia, que foi um grande celeuma para o mundo inteiro, né? Você vê que houve um pequeno crescimento. E nesse pequeno crescimento que está acontecendo agora, que houve em 2022, 2023 deu a caída. Vamos ver o que vai acontecer com as eleições agora. Que isso vai influenciar profundamente. Eu ia te perguntar isso. Já existe claro que estamos no início do ano, é um ano de eleição, como você acabou de falar, mas existe uma previsão para 2024, principalmente em relação ao que foi 2023? Como é que vocês estão enxergando? Se eu for fazer uma comparação simples entre o primeiro quarto e o segundo quarto do ano passado com esse aqui está ligeiramente melhor. Não quer dizer que ele esteja ligeiramente melhor do ponto de vista rentável, porque os valores eles vieram caindo no final do ano passado, então, logicamente, esses primeiros 3 meses, essencialmente, eles vieram com preços do ano passado. Então, agora começou a fazer uma nova subida de preços em razão da volta da procura. O preço diz a diária, né? Diárias, exatamente. Então, assim, você teve uma redução no final do ano passado e, logicamente, que ela começou a crescer por causa do final do ano, depois baixou novamente e agora está voltando a subir novamente. Mesmo que agora, final do domingo agora, é Páscoa. Então, é um período de extrema procura, né? Então, você tem bastante... Todas as casas estão ocupadas, etc. Só que, em contrapartida, você vê que abril, que até então, no ano passado, era um mês muito bom, porque a Páscoa era no mês de abril. Aí, agora, esse mês de abril, agora ele está mais baixo. Mas o mês de maio, que até então no ano passado era mais baixo, hoje ele já está ocupado. Então você começa a meio que ver uma mudança da sazonalidade. Exatamente. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que assim, o ponto principal não é nem qual que é a tendência. Lógico, a gente tem uma expectativa muito grande que a eleição ela traga um crédito no mercado diferenciado, percentual de americanos, né, que vem para cá, que logicamente utilizam muito desse crédito para vir para cá passar períodos de férias com os familiares e, enfim, com os amigos. Isso a gente tem uma expectativa de que isso aconteça. Mas mesmo que a gente não espere isso, o ano que vem nós temos a abertura de novo parque. Tem um novo parque abrindo. Aqui pertinho, né? Aqui pertinho. Exatamente. Vizinho. Exatamente. Então você começa a ver uma outra ânsia, entendeu? Você começa a ver um outro desejo, você começa a ver uma outra que não necessariamente está atrelado à economia. Então você começa a ver um outro apelo, né? Então você... Como houve no ano passado, lá da inauguração
lá, como é que chama, do Star Wars e assim por diante, você começa a ver esses apelos que acontecem periodicamente. Sim. Assim como estão construindo casas, duplicação da E4, tem uma série de atividades. Muita coisa mudando. O trem agora que chega agora até aqui. Então tudo isso influencia. Vai impactando. Com certeza. Copa América no meio do ano. É verdade. Tem isso Então, uma pergunta para você. Quarto temático. Quando eu comecei a vender 20 anos atrás, as primeiras que eu vendi, não existiam quartos temáticos, né? Quartos temáticos seriam quartos, por exemplo, o quarto das princesas, o quarto da Star Wars, etc. Do Harry Potter. Comum, no tempo que a gente começou a vender, eles eram só simplesmente uma casa decorada, né, já pronta para a pessoa usar, mas era uma casa. E tinha só um salão de jogos simples na garagem. Sim. Mas hoje o negócio está ficando bem avançado, está ficando bem temático, na verdade, não só pintura. O quanto isso realmente traz de valorização para a casa de férias? E se é uma tendência mesmo? Olha, eu tive eu tive uma conversa hoje de manhã com outro potencial proprietário. Ele está em processo de busca de casa e, logicamente, ele veio conversar comigo sobre não só o momento da compra, mas sim como é que vai ser o retorno do investimento posteriormente. Então, a gente estava conversando justamente sobre quais são os grandes diferenciais que, portanto, fazem com que a casa tenha a sua preferência. Os quartos temáticos eles influenciam muito nas fotografias. Imagino muito também. Né? É importante você ter um vídeo da casa, por exemplo, que esse vídeo da casa vai mostrar como determinadas features da casa funcionam, algumas características da casa funcionam. Então, isso, logicamente, traz um interesse. Sim. Vamos falar assim. Agora, a não ser que a casa ela seja assim absurdamente bem investida e decorada, com coisas super customizadas, sabe, para a forma da casa, que nem agora, recentemente lançaram uma casa com a NASA dentro, sobe o colchão, enfim, essas coisas. Você não vai ter um grande diferencial. Você não vai ter um grande diferencial na receita da casa. Por quê? Lógico, eu estou fazendo comparação do que é normal de uma coisa estratosférica. Então, essa coisa estratosférica, logicamente, isso aqui vai ter um apelo muito diferente, o preço vai ser muito diferente. Mas uma coisa que seja normal, o interesse está nos diferenciais que você mostra. Então, localização, proximidade dos parques? Influencia muito. Muito. Mas é a localização. Mas o quarto temático, que nem a tua pergunta, quando você vai fazer a comparação, você como consumidor do seu próprio negócio. Você vai comprar uma calça de jeans, você vai comprar uma calça de jeans, você não sabe se ela é mais escura ou se ela é mais clara. Você quer saber se ela tem um rasgo, porque você gosta do rasgo na perna, ou se ela tem uma cintura Mas o rasgo baixa. pode ser caro? Pode ser caro, exatamente. Tudo isso começa a ser o diferencial. Então você vai demonstrar interesse por aquilo que é o diferente, ou para aquilo que você tem um custo-benefício melhor. É isso que vai falar. Então, se eu tenho uma casa que ela tem uma decoração temática interessante, mas não somente isso, mas ela tem um game room, mas ela tem uma piscina, mas ela está num bom condomínio, ela está bem localizada. Isso tudo que faz a complementação do cara preferir a sua casa. E aí significa que se você tem uma diferença de preço nessa casa, aí o cara vai falar assim, bom, beleza, eu tenho tudo isso, vale a pena? Vale. Qual que é a diferença de valor que você tem entre uma casa mais normal e essa casa? Você vai falar assim, não é $1.000 de diferença. Vai ser 100. Ah, sim. A diferença do valor, ela não é muita, mas a tua casa vai ser preferenciada. Dá mais, a pessoa procura mais. Mesma coisa que vista para taxa de ocupação. Você aumenta a taxa de ocupação. Aumenta, não a diária. Não aumenta a diária, essencialmente não aumenta. Você vai ter uma ligeira diferença. A sua casa passa a ser mais desejada. Não Isso. que vá pagar mais por ela, mas ela passa a ser mais acessada. O que faz sentido. E aí você tem o inverso. Que aí é aquela história, à medida que você tem mais procura naquela casa, ou seja, a casa está sendo bem vista, a casa está sendo bem ocupada. Também é mais deteriorada. Ela dá uma deteriorada, se você mantém ela direitinho, ela começa a subir o interesse daquela casa. Porque algoritmicamente falando, né, que agora é o tema do momento, vai logicamente incentivar a tua casa a cada vez ela aumentar o valor. Aí você começa a ter uma ligeira diferença de uma casa normal de uma casa que ela acaba sendo mais desejada. Essa Exatamente. É a palavra. Faz sentido. Então, a combinação dos fatores nesse negócio, ele é interessante. Assim, não é uma matemática muito simples. Né? Não é porque eu tenho um quarto temático do Mickey que ele vai ser a melhor casa de Orlando. Não necessariamente. Tem que ter o desejo, tem que ter o trabalho, o marketing da casa, tem que fazer um negócio bacana, tem que ter um bom atendimento com os hóspedes que estão na casa. Exato. Tem que ser atencioso. Exatamente. Também. Então, todo esse tratamento não é só porque o cara vai ficar na casa porque ele viu a foto bacana. Não. Mas é a experiência que ele teve ao longo da estadia dele que faz com que ele fique confiante
naquele determinado Até porque você produto. garante a satisfação do cliente quando ele entra, mas é importante garantir a satisfação quando ele Quando sai. ele sai, exatamente. Porque senão ele não volta. Ele não volta. E aí você começa... Exatamente. Então, assim, o trabalho da própria Imagine ele é um pouco mais amplo. Não é só aquela questão de falar assim, poxa, quanto que eu vou dar de dinheiro de receita na casa? Eu brinco muitas vezes, né? Eu falo assim, é um trabalho bastante intenso. Porque se você for fazer o trabalho direito, você não para de trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você não para. Mas quando você também baixa esse custo de aquisição, porque se cada vez que um cliente sai insatisfeito ele não volta, seu custo de aquisição está sempre alto. Exatamente. Você está sempre tendo que conquistar o primeiro... De novo. O primeiro hóspede, né? Exatamente. E você, com certeza, trabalha muito para que esse custo de aquisição esteja baixo, ou seja, repetir os clientes. É o que eu estava falando. Assim, o tratamento que a Tropical provém, eu acho que assim, é um tratamento diferenciado nessa questão da personalização com o proprietário, na questão do entendimento e atendimento que você tem com o hóspede da casa. Então, isso faz com que o próprio hóspede da casa e o próprio proprietário seja o meu marketing. Sim. Porque é ele que vai falar assim, pô, aquele cara cuida da minha casa, tá bacana, tá dando dinheiro, tá legal, tá bem cuidado e tal. Esse cara recomenda porque tem um outro amigo dele que já tem uma casa aqui que talvez ele teve uma má experiência com outra pessoa. Sim. E o cara que veio ocupar a casa, ele veio ocupar a casa, mas o primo dele tá vindo agora. Então falou, pô, liga lá para esse cara. Quantas pessoas eu recebo ligação? Pô, eu percebo assim que o teu, vamos dizer assim, claro, você não vai dar a receita do bolo toda aqui, acho que é mais do que perfeito você não dar, né? Porque você trabalhou muitos anos por isso. Mas eu percebo que o teu modus operandi vai muito pro lado pessoal, você personaliza muito isso, certamente, que é um segredo de sucesso que não é tão segredo assim, difícil é fazer. Claro, tá? Exatamente. Então eu acho que isso já é um diferencial. Mas em termos, se a gente pensar em estrutura, você não precisa exatamente abrir aqui o jogo, mas como você consegue, você está aqui no mercado há 10 anos, isso. Como você consegue administrar a carteira que você tem, entendendo que é um trabalho até físico muito complicado, estruturalmente, modus operandi personalizado, ok, mas e estruturar para tomar conta de tanta propriedade assim com sucesso? Essa é uma boa Como pergunta. fazer isso? Essa é uma boa pergunta. Eu acho assim, o difícil aqui é você fazer boas parcerias. Exato. Entendeu? Então, assim, ninguém faz nada sozinho. Ganhar dinheiro aqui na América, você tem muito mais oportunidade, mas não necessariamente ela é mais fácil. Mas esse é um ponto Mas muito você tem para quem vem morar aqui. Isso é uma dica de ouro para todo mundo que está ouvindo esse Não quer dizer que é mais fácil, não é mesmo. Não é mais fácil, mas você, honestamente, se você trabalhar e quiser nadar de verdade, você sai nadando e vai nadar bonito, não tem problema nenhum. Eu acho que, então, respondendo a tua pergunta, assim, é muito uma questão das parcerias. Então, assim, eu tenho boas empresas que trabalham comigo como terceirizados, desde o pessoal que faz a limpeza, que faz a inspeção, que faz manutenção de ar-condicionado, que faz cuidar da piscina, a gente que inspeciona as casas, enfim, a tratativa ela é ampla. Entendi. Entendeu? Então, assim, não é necessariamente mas eu sei o que tem que ser feito na casa. Então, eu sei que, de repente, a ação que precisa ser feita na casa é uma ação menos custosa. E talvez eu não precise gastar com uma pessoa expert para fazer aquele negócio na casa e, portanto, eu estou salvando o dinheiro do proprietário. Então, eu começo a meio que fazer essa personalização que você está falando. Exato. Ao passo de que se eu pegar e falar assim, não, isso aqui é uma coisa que eu tenho que trocar. Não, tem que trocar. E, na verdade, é só apertar o parafuso, está resolvido o problema. Eu vou lá apertar o parafuso. Eu não tenho problema de apertar o parafuso. Eu, proprietário da empresa, eu vou lá e apertar o parafuso. Tem que arregaçar a manga e vai. Vamos, entendeu? É isso. Agora, eu não vou gastar dinheiro para eu ir lá do proprietário para eu falar assim, puxa, não é o parafuso, eu tenho que trocar de verdade. Aí eu tenho uma empresa que ela seja confiável, que ela vai dar garantia, que ela vai dar segurança, que ela vai tem licença. Ou seja, todos esses pontos para você fazer um trabalho honesto, transparente, decente, essas coisas, você tem que ter pessoas em que você possa se apoiar. É aquela história, não é que seja um segredo do sucesso. Não é um segredo. O difícil é executar isso. Exatamente. Que não é segredo, não é. Exatamente. Exatamente por aí. É o controle. Eu acho que assim, se você faz um bom controle do trabalho que você está fazendo, se você tem um controle do processo todo do teu trabalho, é mais fácil de você direcionar quais as ações que você tem que tomar. Entendeu? Entendi. Então, assim, é como eu falei, não é questão de você ter um desejo, ambição de eu vou querer fazer milhões de dólares. Não é isso. Você tem que fazer o seu trabalho. Se você fizer o trabalho direito, $1 milhão é consequência. Não é o desejo principal. Entendeu? Em Casas Velhas tem que ter esse movimento, tem que ter muito cuidado mesmo, porque é um hotel com quarto pela cidade inteira, né? Exatamente. Para pensar. Então você tem que manter um ritmo
constante para manter qualidade, tanto para o lado do guest como o lado do proprietário. É realmente bem trabalhoso. Exatamente. O trabalho que ele faz é maravilhoso. Muito bacana. É bastante Não, intenso. é digno de parabéns, porque e não é fácil, a gente sabe disso. Não. Eu tenho uma pergunta aqui que, na verdade, até parte de um lado mais curioso, tá? Não tão técnico, seria uma coisa mais curiosa. Mas até falando em curiosidade, Alan, eu quero aproveitar para convidar você que está nos assistindo nesse momento, se inscreve no canal, dá um like. Se você tem uma pergunta ou uma sugestão de tema para um podcast, aproveita esse momento, já vai deixando por aí. Tá muito bom esse bate-papo e tem mais coisa para vir por aí. Eu tenho uma curiosidade. Qual a maior casa que você administra? Porque a gente ouve falar de casas de 6, 7, 8, 10 quartos. Qual a maior casa hoje sob a administração da Tropical Villas? Hoje eu tenho acho que são 12 quartos. 12 quartos. Você é quase um hotel. Acho que 16 quartos já é categoria hotel. Acima de 15 quartos, já 16 quartos Quando já não é muda? mais. Então, a categorização ela vai, acho que a partir de 15. As casas lá do Encore, lá, que elas são Reunion ali, que são 20 e poucos quartos. O Paradise, como é que é? O Paraíso Grande. Paradiso Grande. Tem de 15 quartos. Mas ainda assim ela é 15 suítes, né? Mas ainda assim é visto como ela não tem uma separação dentro da certificação ou da licença. Você pode fazer short term com um quarto de 15, uma casa de 15 quartos. Ela é mais rentável do que uma menor? Você tem que ver o que você quer ver como rentabilidade. Porque, lógico, você vai cobrar mais caro, mas você vai ter mais uso, wear and tear. Receita líquida, no final das contas. Percentual de lucro. Vale a pena? Eu vou te dar um exemplo. Até dentro das nossas reuniões, claro, por exemplo, com os realtors aqui. Não necessariamente uma casa grande ela vai ser mais rentável que um apartamento de 3 dormitórios do VistaKey. Que foi aquilo que a gente falou. VistaKey é pão quente. Entendeu? VistaKey é pão quente. Mas é a questão da localização, é a questão Então, eu mostrei para vocês por números e dados de que uma casa de 9 dormitórios no Story Lake, ela rende tanto quanto 2 apartamentos juntos de 3 dormitórios do VistaKey. Ou seja, a comparação entre Você já cantava essa pedra. Uma propriedade de 6 dormitórios com uma propriedade de 9 dormitórios, elas são equivalentes em termos de rentabilidade. Mas vai muito naquela questão que você está mencionando de localização. Sim. Porque o pessoal que vem comprar casa de férias, muitos não sabem, mas a maioria das casas de férias, elas estão em Osceola County, né? Que é Kissimmee, que é perto da Disney. Sim. Mas não é Orlando. Então a gente tem muito cliente que vem aqui para a Cardoche Realty e fala que queria uma casa de férias em Orlando. Sim. Ou eles vêm um endereço em qualquer endereço em Orlando e acham que ali pode fazer casa de férias. Não pode. Não. Então o VistaKey é em Orlando, é um conjunto de apartamentos muito bom, vai estar muito perto da Universal, né, do Parque Novo da Universal, né, como Epic. é que é? Do Epic. E por isso essa diferença que ele está mencionando aqui para a gente de rentabilidade. E sem falar na própria liquidez, né? No equity do apartamento, assim, é um absurdo, né? Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que assim a rentabilidade está associada àquilo que eu estava falando da preferência. Aquela casa que ela é mais ocupada, não necessariamente que ela seja ocupada 100% a qualquer preço, mas que ela seja ocupada dentro de um valor razoável, claro, que você faz uma boa rentabilidade da casa, ela está dentro da preferência das casas. Então, assim, uma casa de 9 dormitórios, a que eu tenho, que a gente aluga assim direto, ela dá... Quanto que dá? Está dando uns 100 e poucos mil dólares bruto ano. Entendeu? O apartamento aqui, os dois do negócio, ele está dando quase 100. Nossa. Entendeu? Os apartamentos no tempo da crise de 2008, eles chegaram a 400 e poucos mil dólares à venda, né? Uau. Os apartamentos, depois eles caíram para 130, agora eles voltaram a 500 mil. De 3 quartos. 3 quartos. O maior, aquele grande de 200 metros quadrados. Que foi esse proprietário que ele acabou comprando dois, um de costas para o outro. Ele colocou uma porta no meio. Então eu vendo 3 produtos. Nossa, que eu vendo legal. 3 dormitórios. Mas eles permitiram fazer o condomínio? Na negociação de compra dele, eles fizeram. Olha que interessante. Foi muito interessante. E não para, juro, não para de alugar. Também, esse é muito único. Para de lá. alugar. Esse é o primeiro que eu vejo que eles permitiram abrir uma Mas porta. Mas ele, assim, se você for ver, assim, ela tem momentos em que os 2 apartamentos estão alugados separadamente. Eles têm aquela... Que nem hotel, né? Quando você tem aquela porta que você conecta com 2 quartos. Comunicação entre quartos. E os 2 quartos, né? Então, os 2 quartos de fundo, cada um tem a sua própria porta. Entendeu? Então, mesmo que o cara queira abrir de um lado, não abre. Ela não abre do outro, entendeu? Mas é muito interessante. Esse produto, essa sacada que eles tiveram foi e você que gerencia. Boa, olha, gostei. é muito bacana. Você gerencia ou tem como você, às vezes, por exemplo, numa situação dessa, você conseguiu entrar antes desse fechamento e, por exemplo, dar esse tipo de ideia? Isso é possível dentro do seu escopo de serviço? Sim.
Na verdade, é como isso é bacana, nem todo mundo sabe. É a história que, assim, todo mundo quando vem falar comigo, eles vêm falar comigo e falam, meu, o que você percebe? Exato. O que você acha que é a melhor alternativa? O que você quer que é o desse caminho investimento? Que você quer, exatamente, Exato. entendeu? Porque é muito fácil, aquela frase histórica, né, de que não, compra a casa que põe para alugar que ela paga as contas. Ela se aluga. Ela se aluga. Não é bem assim. Não é exatamente bem assim. Então eu falo assim, bom, se eu tenho que correr algum tipo de risco, que é um risco de negócio, você está fazendo investimento, é um risco de negócio que você está aplicando, né? Qual que é o menor risco? Essa é a pergunta que me fazem. E aí é quando eu distribuo, não, que eu apresento aqueles números históricos de como é que vem a proporção de cada casa, cada condomínio, tipo tamanho de casa, se é uma townhome, se é uma single family, se é uma casa com piscina, se é sem piscina, se é um condomínio bacana ou não. Então você começa a criar essas categorias e aí, portanto, você direcionar, falar, olha, aqui está dando mais do que aqui. Exato. Não é que eu estou te garantindo isso, mas olha, a chance é maior aqui. É que nem hotel. O pessoal sempre quer o hotel mais novo. Exatamente. Vocês pegam uma casa que foi construída há 30 anos atrás, que até pode alugar para férias, mas ninguém quer, porque não é um resort, não tem todas as amenities na parte de piscina nova, clubhouse. Mas é aquilo que eu falo, eu acho assim, no meu ponto de vista, eu estou aqui para contribuir, para suportar o cara que está, a pessoa que está fazendo investimento. Então, as decisões que eu tenho que tomar, elas não são unilaterais. Elas são uma mão de via dupla. Exatamente. Então, quando o investidor vem falar comigo, eu falo assim, olha, a responsabilidade financeira do investimento é seu, mas eu estou aqui para te ajudar. Então, vamos conversar? Vamos. Então, esse é o caminho. Você acha que esse caminho é bacana ou esse aqui é melhor? E a gente vai debatendo. Isso acontece desde o momento da prévia compra até durante todo o processo em que a gente está administrando a casa. Então, tem coisas que acontecem na casa do dia a dia que não tem nenhuma correlação à hospedagem, manutenções corriqueiras da casa, por exemplo, que eu prefiro conversar com o proprietário. Eu não vou simplesmente falar assim, não, eu tenho que chegar aqui e tenho que trocar a televisão. Não, calma, peraí. Entendeu? Vamos devagar. Porque, de repente, eu vou trocar uma televisão de 55 polegadas por 55 polegadas. Mas o proprietário ele falou, não, eu quero fazer um teatro na casa. Sim. Você está entendendo? Então, eu falei assim, então... Vamos conversar junto? Vamos. Porque eu não vou fazer uma... Então, aí que entra a questão da personalização. Eu tenho que trocar. O que você quer fazer? Exatamente. Você quer fazer alguma coisa diferente? Exatamente. Você não quer fazer uma coisa? Esse é o trabalho que a gente faz. E é interessante que isso que você está falando tá me abrindo os olhos, eu acho que deve estar abrindo os olhos de quem nos assiste nesse momento, que é o seguinte, você ter uma empresa de management por trás do teu investimento é fazer investimento. É fazer investimento. É fazer investimento, porque tem muita gente que fala, poxa, eu vou comprar, mas eu vou perder um percentual X para uma empresa de investimento. Sim, mas ela está protegendo o seu investimento, ela está evitando a deterioração, né? Ela está evitando que ele caia, vamos dizer assim, em termos de taxa de ocupação, em termos de ser escolhido. Ele está sempre te guiando o que fazer para manter a tua casa desejável pelo mercado. Então, na verdade, muita gente vê isso como um gasto, quando na verdade é um investimento. Você está protegendo o teu bem. Exatamente. Então isso é interessante. E é por isso que é interessante trazer pessoas como você aqui. Sim. Eu te agradeço mais uma vez, porque está abrindo os olhos de muita gente. Isso pode ser um fator decisor até na hora de vou comprar ou não vou comprar. Exato. Que bacana isso. A Trópica, como eu te falei, assim, eu prefiro a manutenção da minha qualidade do serviço do que propriamente uma quantidade de casas. Sim. Então, assim, eu quero fazer o melhor serviço que eu puder fazer para quem eu posso prestar o serviço. Eu não faço nada de forma corporativa. Já vivi muitos anos no mundo corporativo e eu sei como ele funciona. Então, cada dia você tem que fazer uma determinada coisa e entra numa mesmice. E, na verdade, num caso como esse, em que você tem que ser bastante personalizado, bastante customizado, eu quero trazer uma coisa que seja diferente, trazer uma coisa que seja uma experiência. É o diferencial. É isso que eu Nada por acaso, né, cara? Não acaso. à toa você está no mercado há 10 anos, não à toa você tem o nome que você tem, a Tropical Villas é reconhecida. Quem quiser até saber mais, entra na internet, vai procurar os reviews, vocês vão ver. O link está embaixo na descrição. Exatamente, o link você já sabe, está aqui. Então, assim, é isso que a gente quer trazer para o nosso público, esse tipo de informação. Saber quem é quem no mercado de Orlando, isso para a gente é muito mais do que simplesmente um bate-papo, é trazer esse benefício para o nosso público. E, assim, mais uma vez eu quero te agradecer imensamente a sua presença aqui. Maravilhoso esse bate-papo com você. De verdade, a mim me abriu assim, um horizonte que eu nem imaginava, que não conhecia, tanto detalhe que envolve o teu mercado. Eu só tenho a te dar parabéns. Parabéns. Obrigado. Porque a gente só escuta coisas boas da Tropical Village, de verdade. E é que eu falo, assim, surgirão, assim, todas as pessoas que estão assistindo a gente aqui, surgirão pessoas que já têm casa, que querem
tirar dúvidas. Claro. E outras pessoas que queiram fazer investimento que vão estar utilizando o Cardoche para pegar e falar assim, qual que é o caminho que eu vou ter. E vocês podem deixar perguntas aqui nesse podcast, que a gente inclusive encaminha para o Carson, tá? Eu respondo, não tem problema nenhum. Se quiser fazer outro, a gente faz. Se quiser fazer um ao vivo, a gente faz pra gente pegar ele. Iremos, boa ideia, gostei. Então não tem problema nenhum. Toda hora que aparecer uma pergunta, eu tô aqui aberto pra gente bater um papo. E a única coisa que eu quero falar assim, que é como eu falei antes, ninguém faz nada sozinho. Não. Né? Ninguém faz nada sozinho, a gente faz as coisas junto. Então, parceria que tem com a Cardoche é muito bacana. O pessoal que está Linhares, o pessoal que está fazendo todos os trabalhos aqui justo com o podcast. A gente agradece muito. Com o evento que vai ser criado agora, final do mês, vai ser muito bacana, muito bacana. Com certeza. Sim. E agradecer a vocês por tudo, agradecer o meu time. Com certeza. O meu time da Tropical, que ele... Reconhecimento é tudo. Sem eles eu não consigo fazer nada sozinho. Parabéns. E eles são muito importantes pra gente. Agradecer minha família pelo suporte que eles me deram aqui. Parabéns pra família. E aí tamo junto. Obrigado, Caso. Foi um prazer, cara. Enorme, meu amigo. Foi muito bom tê-lo aqui. Obrigado mesmo. Obrigado.